Esses números que vocês estão recebendo aí na entrada do centro é para o sorteio dos livros que a gente vai fazer após a palestra, tá? Esses livros, gente, são livros já lidos, livros usados, que a gente tem disponibilidade aqui na casa, e a gente está fazendo esse sorteio ao final das palestras para que a gente possa ir repassando esses livros. Então é interessante que depois que você fizer a leitura dele, repasse esse livro para alguém. Nós estamos querendo não deixar ele parado nas estantes, e sim uma parte de aprendizado para a gente ir repassando esses livros. Se você não tiver para quem passar, pode trazer novamente para cá que a gente vai estar sorteando de novo, tá certo? Hoje nós teremos o passe coletivo, em virtude da nossa feira da sobremesa que estamos fazendo aqui na cozinha da Casa da Sopa. Nós vamos fazer 4 feiras da sobremesa durante esse ano, e hoje é uma delas. Então, ao final da palestra, nós iremos realizar um passe coletivo e após a cozinha vai estar aberta ali para ser vendido esses pratos. Quem quiser adquirir algum prato vai estar lá aberto, exposto lá então. E já quero aproveitar também para agradecer as pessoas que colaboraram conosco, que trouxeram os pratos e estão aí ajudando a gente. Outra coisa, nós estamos estruturando a nossa educação espírita infantil e juvenil. Quando vocês vierem para cá, podem já deixar as crianças, a partir de 3 anos de idade, podem entrar por dentro da cozinha da Casa da Sopa, subir as escadas. Na parte de cima nós temos 3 salas lá, dividido por faixa etária, que as moças, os meninos que estão cuidando dessa parte da evangelização infantil já estão trabalhando isso aí. É interessante dizer que a gente está procurando se aperfeiçoar cada vez mais e estruturar essa evangelização. Tanto é que a gente está participando em conjunto com a USE Regional de Jaú. A USE é a União das Sociedades Espíritas, né, de Jaú, e a gente está em conjunto fazendo esse trabalho para que a gente tenha realmente uma evangelização bem feita. E a mocidade também. Conforme a gente já vem avisando, todos esses dias para trás, que a nossa mocidade teria o primeiro encontro agora no próximo dia 2 de março. Eu recebi uma ligação dos coordenadores da USE me dizendo da impossibilidade, houve um imprevisto lá e não vai ser possível eles estarem aqui no dia 2. Como nós estamos querendo fazer uma mocidade bem estruturada, um negócio bem certinho, bem organizado, nós optamos então por aguardar uma nova data deles para a gente iniciar essa mocidade e não fazermos sozinhos a mocidade e mantermos o dia 2. Então, nas próximas semanas eu vou estar passando para vocês qual será a data correta. Então não mais será no dia 2 de março às 14 horas, conforme a gente estava noticiando. Tá? Em virtude também da própria Comenoeste, o encontro da mocidade que vai haver também no final de março, acabou tumultuando um pouquinho para o pessoal da USE, então não vai dar para eles comparecerem aqui. Certo? Outro agradecimento que eu gostaria de fazer às pessoas que estão colaborando com a gente, trazendo esses equipamentos, os teclados, violão, que a gente já tem ganho aí também para a mocidade, eu gostaria de agradecer. E também os equipamentos que a gente veio falando para empréstimo aos enfermos. Nós já ganhamos aí cadeira de roda, ganhamos alguns outros equipamentos que já está disponível aí, colchão, casca de ovo. Inclusive nós ganhamos uma cadeira de roda novinha esses dias e ela já foi colocada em uso, já vieram emprestar, porque não conseguiram, parece que alugar nem na funerária, não havia disponibilidade, e a gente já tinha uma cadeira de roda e já começou a emprestar. Então eu gostaria realmente de agradecer aí as pessoas que estão colaborando, que estão trazendo aí, porque o nosso objetivo é dar esse enfoque no trabalho aos enfermos. Nós vamos comprar também algumas cadeiras de roda, cadeira de banho, para fazer esse trabalho. Tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui a Zuleika para fazer a preleção para a gente. Por favor, Zuleika. Acho que está, né? Você não brigamos hoje. Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. O mundo se agita, convulso, entre conflitos e catástrofes naturais. E devemos entender nessas ocorrências
um alerta para despertarmos enquanto é tempo, para buscarmos a orientação e o refúgio em Jesus, o divino amigo que representa a segurança do abrigo, a paz de um porto seguro que tanto necessitamos. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E realmente temos certeza de que isso ocorre. Ele jamais nos abandona, nós é que nos separamos dele. A nossa história de hoje se passa em São Paulo. Nós temos visto quanta chuva está caindo, deixando muitas pessoas ao desabrigo, enchentes, principalmente os moradores de rua, aqueles mais necessitados. Era uma sexta-feira, em torno das 8 horas da noite, o céu escureceu e uma chuva muito forte caiu. Uma moradora de rua estava naquela região desconhecida dela e, ao ver a chuva, se abrigou numa marquise na porta de um prédio. Era um lugar escuro, estranho, perigoso. E a chuva foi caindo, caindo. A enxurrada aumentou e já estava pegando toda a rua. Ela tentou sair dali, mas escorregou e foi arrastada pela enxurrada. Um córrego ali perto também transbordou e ela foi, sem conseguir pedir socorro, perto de um bueiro e perdeu os sentidos. Mas um pouco antes dela perder a consciência, ela se lembrou, nós aprendemos bastante, que passa pela nossa mente, na hora da morte, toda a nossa vida, como se fosse um filme. E ela viu ali, naquela noite, tudo o que lhe ocorrera naquele dia. Agradeceu a Deus, que era de seu hábito, e lembrou-se que, perambulando pelas ruas, porque ela pegava latinhas, papelão para vender, e com a renda disso ela se alimentava, comprava os remédios que ela necessitava, e assim ela ia vivendo. Ela viu na calçada um homem com ar sofrido que dizia: em nome de Jesus, uma esmola, pelo amor de Deus. E ele continuava a repetir isso a todo momento. A sua perna estava envolta com um papel, um pano cheio de sangue. Algumas pessoas não tinham sequer coragem de olhar, imaginando o que havia por baixo daquela gaze. Alguns jogavam uma moedinha, outros passavam longe. Ela ficou pensando: eu estou velha, cansada, mas eu pelo menos posso ir a qualquer lugar, embora à noite eu esteja muito, muito ofegante. Mas esse nosso irmãozinho, coitado, não pode fazer nada. Contou na sua bolsa surrada quanto dinheiro tinha da venda do material do dia anterior e resolveu então que ela ia fazer uma refeição e, se possível, comprar uma marmita para aquele homem, do qual ela teve compaixão. Enfrentou uma fila imensa para chegar até a sua vez. As pessoas que estavam ali na fila olhavam para ela com nojo, da maneira que ela estava vestida. Mas ela não se incomodou. Chegou a sua vez,
pediu a comida e foi se sentar. Ninguém se sentou ao seu lado. Mas ela não ficou triste, não. Acomodou os seus poucos pertences ali, comeu tranquila, agradecendo a Deus pela refeição, porque ela tinha paz em seu coração. Ao terminar a refeição, ela foi até o balcão e falou: por favor, você arrumaria uma marmita para a viagem? E a moça que estava lá falou: a senhora já comeu? Rua, desapareça daqui. Imagine só, pedir uma marmita para a viagem. Que viagem que a senhora vai fazer? Desaparece daqui, nós não fazemos marmitas. Ela estava acostumada na rua a ser bastante humilhada e jamais responder. Calou-se, esperou um pouco, mas sem desistir, voltou novamente. Eu sei que não é hábito de vocês servirem marmita, mas é para um senhor que está inválido e ele não vai poder vir até aqui. Então eu queria levar essa marmita para ele. Aí ela disse: você está vendo, Janete? Uma miserável da rua, querendo fazer caridade, levar para um irmão que não pode vir? Quem que ela pensa que é? Rua, fora daqui. E aquela senhora começou a chorar, saiu de lá, se sentou lá fora e ficou pensando: eu vou comprar alguma coisa para ele, nem que seja um lanche. O dinheiro que eu tiver eu vou gastar. Aí ela ouviu: senhora, senhora. Era a auxiliar daquela moça, que a chamou com um pacote na mão e disse: eu ouvi o que a senhora disse. Eu gostaria que a senhora perdoasse a minha companheira, porque ela está tendo muitos problemas. E ela está muito nervosa, então ela age dessa forma. Mas eu trouxe a marmita para a senhora levar. Quando ela ia pegar a marmita, ela pensou: mas será que eu não vou causar algum problema para ela? Falou: você tem certeza que não vai ficar ruim para você? Ela falou: não, eu já paguei do meu bolso. A comida é muito barata e vai ser útil para alguém. Ela falou: você é um anjo. Eu espero ficar aqui bastante tempo auxiliar da garçonete, porque faz pouco tempo que eu estou aqui, para poder ajudar as pessoas que por aqui vierem e precisarem de ajuda. Aí ela disse: olha, meu nome é Josefa. Então, eu quero que você saiba que eu sou muito agradecida a Deus por aquilo que você me trouxe. Mas eu gostaria de saber qual a sua religião. Ela respondeu, sorrindo: digamos que eu sou cristã. Rótulos de nada resolvem. O que importa é colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque Ele nos ensinou que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Porque nós somos todos irmãos diante de Deus. Aquela senhora comovida com a atitude daquela jovem quis beijar as suas mãos. Ela disse: não, de forma alguma. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque você me tratou com dignidade, me mostrou que eu sou igual às outras pessoas, me chamou até de irmã. E aquela jovem bem vestida, bonita, abraçou aquela moradora de rua e beijou o seu rosto. As pessoas que passavam ali não entendiam aquela atitude. Um flanelinha e um guardador de carros disseram: isso não pode acontecer. Depois ela vai lá dentro mexer com comida
Será que ela lava as mãos? Eu vou me queixar à gerência, porque ela não pode fazer isso. E a Josefa disse, olha, minha filha, você é um verdadeiro anjo. Jamais eu vou me esquecer de você. Pode ter certeza que você vai fazer parte das minhas orações. E saiu carregando a marmita e foi até o Senhor, que estava lá sentado. Em nome de Jesus, uma esmola, pelo amor de Deus. E ela chegou e disse, olha, eu vim te trazer uma refeição. Saia daqui, sua miserável mulambenta. Você não vê que você está me atrapalhando? Mas eu só vim trazer a comida. Desapareça da minha frente. Você está atrapalhando o meu trabalho. Ela ficou pensando, mas que trabalho é esse? E ele empurrou-a. Ela quase caiu. As pessoas que passavam olhavam, dizendo, que coisa mais estranha. Pronto, você estragou o meu lugar. Agora eu vou ter que me mudar para outro lugar mais longe. E saiu com as suas muletas e o seu material e se foi. E ela sentou e começou a chorar. Se perguntando, mas o que foi que eu fiz? Por que será que ele agiu dessa maneira? Aí então, ela ouviu um senhor dizer, não se preocupe não, esse homem é estúpido mesmo, ele é um mau caráter, ele se aproveita das pessoas para pedir esmola, para despertar a compaixão dos outros. Até casa ele tem para morar. Ela falou, mas como alguém faz isso em nome de Deus, em nome de Jesus? Isso é abusar da credulidade das pessoas. Aquele homem que saiu lá do escuro disse a ela, isso é mais comum do que a senhora imagina. Ele faz disso um trabalho. Ele é o seu ganha-pão. Ele virou um mendigo profissional. Infelizmente, as pessoas hoje falam a Deus, dizem que amam a Deus, que amam a Jesus, mas apenas da boca para fora. Muitos daqueles que batem no peito e clamam pelo nome do Senhor são os primeiros a desrespeitar o nome de Deus, sem contar com os falsos profetas e religiosos de fachada, que utilizam o nome de Jesus para enganar os fiéis e se dar bem no mundo de César, viver na riqueza às custas dos outros. Vivemos o final dos tempos, minha senhora. Ela disse, meu nome é Josefa. Qual é o seu? Parece que o senhor tem muita sabedoria e conhecimento. Aí ele disse, meu nome é Alcides. Não fique admirada, porque eu já fui pastor de uma igreja. Explorava os fiéis. Enriqueci. Me tornei um homem orgulhoso. Enganei muitas pessoas. Subi na vida material. Tornei-me um homem mau. E o diabo se satisfazia com as minhas obras, porque minhas atitudes serviam apenas o mal. Mas Deus, nosso Pai de misericórdia, a tudo assistia compassivo e apenas me dava um tempo. Chegou finalmente o dia em que eu me arrependeria. Sofreria amargamente por todo o mal praticado. Eu seguia em viagem à minha terra,
num carro importado para exibir para os meus amigos e a minha família, quando ocorreu um terrível acidente. Numa curva da estrada, uma carreta que vinha na contramão fez com que eu saísse da estrada, caísse numa ribanceira e o carro foi capotando muitas vezes. Quando acordei, fiquei desesperada. Minha esposa e minha filhinha, os seres que eu mais amava, tinham morrido. E Deus me poupou porque eu ainda não havia cumprido a minha tarefa aqui na terra. Diante da dor e do desespero, compreendi que precisaria sofrer na carne com a perda dos valores mais sagrados para recuperar a minha vida. Não adiantaram as palavras dos amigos e dos dirigentes da igreja. Fui para as ruas, porque eu me sentia imundo e indigno de pronunciar o nome de Deus. Fui para as ruas porque nada fazia sentido. E no fundo, nas sarjetas e nos becos das ruas mal iluminadas, encontrei a mim mesmo. Hoje estou nas ruas. Durmo em condições precárias, mas sinto que aos poucos recupero a minha dignidade. Apanho papelão, latinhas, ferro velho. Com o dinheiro que ganho me alimento. E como sinto prazer quando eu posso entrar numa padaria e pedir um misto quente e um refrigerante. Na igreja, eles dizem que as pessoas morrem e ficam adormecidas até o dia do julgamento final. Mas não é o que eu sinto. Quando estou em oração, percebo a presença da minha esposa e da minha filhinha, que me confortam e me consolam. Agradeço a Deus por ter me mostrado, pela dor, que não sou nada diante da sua misericórdia infinita. Hoje eu sei o que é amar a Deus. Sei o que é realmente amar e louvar Jesus. Amar a Deus não é simplesmente guardar a palavra, mas amar e respeitar o próximo. É aprender a perdoar os desafetos. Amar a Deus é, apesar da penúria e da dificuldade, ainda encontrar condição de estender as mãos a um irmão em situação mais difícil do que a nossa. E, principalmente, utilizarmos nosso conhecimento do Evangelho para consolar os aflitos e a quem mais precisar. Dona Josefa estava encantada com as palavras de Alcides. Aquele homem poderia ter sido alguém que abusara das palavras, mas agora era um servo humilde a serviço da misericórdia em nome de Deus. Ela então perguntou para ele com muito jeito se ele aceitaria a marmita que ela trouxera. Ele agradeceu e disse que aquele tinha sido um dia ruim e que ele estava com muita fome. E que Deus abençoasse e recompensasse pelo seu gesto. Porque não importa quem tenha sido beneficiado, pois o Senhor sabe tudo o que está secreto nos corações e a intenção da senhora era da mais pura caridade. Finalmente, Dona Josefa sorriu satisfeita, agradecendo a Deus por tudo o que acontecesse. Ao conhecê-lo, ela disse: ultimamente eu tenho sentido muita vontade, necessidade de ouvir a palavra de Deus. Mas se eu entrar numa igreja vestida dessa forma, com certeza eles vão me colocar para fora. E há pouco o Senhor disse palavras tão lindas que tocaram fundo meu coração. Eu precisava tanto disso. É para isso que serve o conhecimento. Jesus nos deixou seu evangelho de luz para que pudéssemos iluminar e confortar todos aqueles que buscam uma palavra de conforto e esperança. Tenho consciência que utilizei mal o conhecimento, mas também penso
que nunca é tarde para recomeçar. Tenho esperança de um dia falar de Jesus com muita alegria e autoridade, porque verdadeiramente só o encontrei quando caía no fundo do poço e ele me resgatou. Hoje tenho compreensão do verdadeiro amor por Jesus, porque o verdadeiro amor não condena, porém consola, não julga, mas resgata, não critica, enaltece. Cristo ama todas as criaturas, indistintamente, mas a maioria de nós ainda não compreende a verdadeira essência do amor cristão. Aí ela disse que ficaria a tarde inteira ouvindo as suas palavras e perguntou se à noite ela poderia voltar para se encontrar com ele novamente, para ouvi-lo falar. Então eles marcaram um encontro ali, onde ela deveria voltar, e depois eles iriam para um outro lugar, onde havia outros moradores de rua. E uns protegiam os outros dos viciados em drogas. E ele disse, eles também gostam de ouvir a palavra do Evangelho, e sinto-me feliz, falando para pessoas sofridas, que realmente querem encontrar Jesus no coração. Sinto que minhas palavras têm trazido conforto. E isso me dá uma grande satisfação e alegria. Falar em nome do Cristo é grande responsabilidade, porque a maioria não conhece de verdade aquele que foi o maior sobre a terra. O mestre dos mestres, o rei dos reis, o divino amigo da humanidade. Além do mais, tem uma grande marquise que pode nos proteger da chuva. Dona Josefa agradeceu comovida e saiu carregando a sua trouxa, com o coração cheio de alegria, não sem antes ouvir as últimas palavras de Alcides. Jesus a ama, Dona Josefa, e como nos ama a todos. A senhora é uma pessoa de Deus. Aconteça o que acontecer em sua vida, não deixe de confiar no Senhor, porque Ele confia em cada um de nós. Neste mundo ou na outra vida, Ele nos reserva as glórias de seu amor infinito. Vá com Deus, concluiu em palavra profética. Foram as últimas palavras que Josefa recordou antes de apagar na inconsciência da morte abençoada. Perdeu a noção do tempo, acordou atordoada, observando que mãos de luz a amparavam. Se sentia sufocada pela falta de ar, mas antes que perdesse novamente a consciência em sono profundo, ouviu uma voz angelical que confortava seu coração e que jamais esqueceria. Serene seu coração, irmã Josefa. Confie em Jesus. Sua existência terrena chegou ao fim e agora repousará nos braços do Senhor. Com lutas e dificuldades, conquistou uma existência vitoriosa, onde finalmente compreendeu e exercitou o verdadeiro amor do Cristo. Seja bem-aventurada e venha para a alegria de Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tenhamos certeza que nunca somos esquecidos. Jesus está sempre nos amparando. Nós é que nos afastamos dele. Nos tornamos orgulhosos, ambiciosos, indiferentes para com os nossos irmãos do caminho. Estamos aqui. Se ele veio para servir e não para ser servido, por que nós não fazermos o mesmo? Ele era o mestre dos mestres. E nós, o que somos? Um pequenino ser que está começando agora, mas que tem ainda muitas encarnações pela frente para evoluir, para reparar os erros cometidos, para aprender a errar menos. Enfim,
para nos tornarmos verdadeiros homens de bem, filhos de Deus, realmente, e irmãos de Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecendo a Deus por esta oportunidade, por estarmos todos reunidos aqui, em nome de Jesus. Que esses benfeitores possam nos envolver amorosamente, nos auxiliando, nos confortando, nos dando força e coragem para continuarmos a nossa jornada. Oh, Jesus, demoro e esperas há tanto tempo por mim, oh Senhor. Eu errei e me perdi do seu caminho, me afastei do amor. Os olhos teus procuram os meus para iluminar meu ser. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Muito obrigada.